conjuntamente para depois explicá-los. Hoje o tema, quem viu nas nossas redes sociais, qual é? Quem se lembra? No deserto da vida, a virtude da solitude. O deserto, no meio cristão, acabou unilateralmente assumindo uma figura de algo negativo. É comum ouvirmos pessoas conversando e quando vão expressar a dificuldade na qual elas se encontram, elas dizem: estou no deserto. Há diversos textos no Antigo Testamento que aos poucos foram cunhando o deserto como a representação da provação, o deserto como expressão da dificuldade, de obstáculos, porque assim foi narrado nos textos do Antigo Testamento. O principal deles está no livro de Números, capítulos 13 e 14, um momento em que há um desentendimento entre Deus e Israel. Moisés havia escolhido 12 líderes das 12 grandes famílias de Israel, os enviado como espiões à terra de Canaã, a terra prometida. E quando eles trouxeram as notícias de dificuldades das cidades fortificadas, do povo guerreiro que ali habitava, isso levou a um grande conflito. Números 14 diz que se Deus não intervisse naquele momento, o povo queria apedrejar Moisés e Arão. Em razão disso, deste ato de incredulidade, de desobediência, se estabeleceu a passagem mais conhecida em torno do deserto, os 40 anos no deserto. O livro de Números é traduzido como Números porque a nossa tradução trabalha com o texto grego da Septuaginta. Na Bíblia hebraica, Números não é Números, chama-se No Deserto. Na Bíblia hebraica, este livro, que na nossa Bíblia é chamada de Números, porque a nossa tradução vem da Septuaginta, na Bíblia hebraica é chamada de No Deserto, porque Números vai narrar os conflitos, os dissabores, as dificuldades, as aflições que Israel viveu durante 40 anos no deserto. E por isso acabamos assumindo esta ideia. Estar no deserto da vida é algo sempre ruim. Estar no deserto da vida é nos depararmos com as necessidades, com as turbulências, com a porta fechada, com dias difíceis. E a todo tempo oramos para que Deus nos livre do deserto. Oramos para que Deus nos tire do deserto. Porém, o que eu quero ler com você, a começar por Mateus, abra comigo a sua Bíblia, e agora nós iremos ler uma sequência de textos. Mateus, capítulo 4, versículo 1. E antes de ler, quero te explicar por que iremos ler uma sequência de textos. Porque Jesus nos trouxe uma outra e nova conotação do que é o deserto. Eu vou repetir para você. Na antiga aliança, se o deserto representou de maneira unilateral a dificuldade, a necessidade, a escassez, Jesus traz uma outra concepção de deserto. Jesus demonstra que nem todo deserto é ruim em si mesmo. Nem todo deserto é penoso. Nem todo deserto é difícil. Nem todo deserto é um caminho de dor e de sofrimento.
Nós iremos ler agora uma sequência de textos, vários textos, porque eu quero que você veja como Jesus recorria ao deserto constantemente na sua vida. Serão diversas passagens, em momentos diferentes, mas toda a nossa leitura agora de diversos textos na sequência é para que você comece a ver que, diferente de nós, Jesus não fugia, mas ele ia em direção ao deserto. No deserto havia algo virtuoso e abençoador na vida de Jesus. Eu vou começar lendo o primeiro texto, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito e o levou para onde? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. O que fez Jesus no deserto? Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Primeiro, Jesus não vai ao deserto por desobediência. Jesus não está sendo levado ao deserto por incredulidade. Não é o pecado que o está levando ao deserto. Quem o levou ao deserto? O Espírito Santo, como obra de Deus, como uma ação de Deus na vida do Cristo. E o Cristo e o Espírito Santo vão voluntariamente ao deserto. E o que se faz no deserto? Se lamenta. O que se faz no deserto? Chora. Ora. Jesus orou no deserto. E orou numa intensidade tamanha que esta oração se tornou num extenso ato de jejum, de consagração a Deus. Perceba como que para Jesus o deserto o leva aos braços do Pai. É ali que ele ora, é ali que ele jejua, é ali que ele obterá a grande vitória sobre o mal. Esta não é uma única passagem, e por isso eu quero que você abra comigo agora a sua Bíblia em Lucas capítulo 6 e versículo 12. Lucas capítulo 6 e versículo 12. Encontramos aqui uma importante narrativa. Jesus estava dando um importante passo, e este passo era a escolha dos 12 apóstolos, os 12 líderes da igreja. E o que Jesus faz antes de escolher os 12? Lucas capítulo 6, versículo 12 diz: Num daqueles dias, Jesus saiu para um monte, a fim de orar, e passou a noite o quê? Orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. O que se faz ao ir ao monte? O que Jesus está procurando? Ficar sozinho. Ele já tem discípulos. Tanto tem discípulos que dos seus discípulos ele escolhe 12. Mas ele escolhe ficar sozinho e passar uma noite a sós com Deus em oração. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13. E vamos ver o que Jesus faz quando recebe a notícia de que João Batista havia morrido, havia sido decapitado. Vieram contar a Jesus a injustiça que João Batista havia sofrido. Versículo 13, capítulo 14 de Mateus diz: ouvindo o que havia ocorrido, ouvindo o quê? Sobre a morte de João Batista,
Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar o quê? Deserto. As multidões, ao ouvirem falar nisso, saíram da cidade e o seguiram a pé. O que se faz num momento difícil? O que se faz quando pessoas amadas sofrem? O que se faz na dor e no sofrimento? Jesus procurava o deserto, para que ali ele pudesse estar em oração. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 1 e versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 1 e versículo 35. O que fazia Jesus depois de um intenso dia? Versículo 34 diz que ele curou os que sofriam de doenças, expulsou demônios. E o que ele faz então ao término do seu dia? Marcos 1 e 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. E fez o que lá no deserto? Orou. Orou do mesmo jeito que ele orou com o Espírito Santo quando foi levado ao deserto para enfrentar o diabo. Orou da mesma forma que ele orou quando recebeu a triste notícia de que João Batista estava morto. Depois de um dia de trabalho, Jesus levanta cedo, ainda era escuro, sai da sua casa e vai para o deserto para que pudesse estar com Deus em oração. Abra comigo a sua Bíblia, ainda no Evangelho de Marcos, agora capítulo 6 e versículo 31. Evangelho de Marcos, capítulo 6 e versículo 31. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar o quê? Deserto, e descansem um pouco. No corre-corre da vida, gente vindo e indo, uma vida tão atarefada que não dava tempo nem para comer. O que se faz? Jesus saía e levava os seus discípulos para um lugar deserto, para que pudessem estar a sós com Deus. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas, capítulo 5 e versículo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 5 e versículo 16. Mas Jesus retirava-se para lugares o quê? Solitários. E fazia o que nesses lugares solitários? Ele orava. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 17, versículo 1. Mateus capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, a um lugar solitário, para que ali se revelasse a glória de Deus da transfiguração. Abra comigo, por fim, a sua Bíblia em Mateus capítulo 26 e versículo 36. O que fazer nos momentos que antecedem a cruz? O que fazer no momento em que seremos traídos, crucificados? O que fazer diante do grande sofrimento da cruz?
Mateus 26:36 diz: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem aqui enquanto vou ali orar. Eles estavam bem acomodados, eles estavam em um salão, em um cenáculo, mas Jesus os tirou de lá para irem ao jardim. Leva um pouco mais adiante Pedro, Tiago e João, e depois Lucas dirá que a distância do tiro de uma pedra, ele vai mais adiante para ficar sozinho, para que ele pudesse orar. Eu li todos esses textos conjuntamente para que você tivesse a correta percepção de que o deserto, estar sozinho em oração, não era um fato isolado na vida de Jesus. Jesus fazia isso continuamente, em diversos momentos, em diversas situações. Ele se retirava e permanecia sozinho em oração. Ele ensina os seus discípulos isso em Mateus capítulo 6, quando diz: não façam como os hipócritas, que gostam das orações nas praças, que gostam das orações nas esquinas, mas você, quando for orar, entra na tua casa, no teu quarto, e fecha a tua porta. Procure o teu deserto, para que esteja a sós com Deus, e Deus que te vê em secreto te recompensará, diz o Senhor. Mas perceba que, de alguma forma, a convivência religiosa nos tirou o que chamamos disso tudo, esta questão de estar a sós, em oração, o caminhar no deserto. Isto é chamado, biblicamente, de solitude. A solitude é uma virtude, é a capacidade de ouvir Deus no silêncio da vida. Mas isso nos foi tirado no convívio da igreja, e principalmente nós, que somos uma igreja de raiz pentecostal, isto nos foi tolhido de uma maneira ainda mais abrupta, ainda mais violenta. Não fomos criados aprendendo a ouvir Deus no silêncio da vida. Não fomos criados nos ensinando a transitar no deserto da vida em oração. O grande problema disso, de que pensamos em que Deus esteja ou que Deus se manifeste somente na multidão de pessoas, somente no grande número de pessoas. O grande problema é que este tipo de evangelho nos deixou cegos, surdos e mudos quando o deserto da vida chega. A gente não sabe o que fazer no deserto. A gente não sabe o que fazer quando as portas se fecham. A gente não sabe o que fazer quando tudo está dando errado. A gente não sabe ter vida no deserto. A gente age com desespero, a gente fica angustiado, a gente sai pedindo oração para A, para B, para C, para D, a gente sai correndo atrás de qualquer igreja que esteja aberta. Isso é desespero. É desespero de gente que lhes faltou na vida a convivência com Jesus no deserto. O desespero de gente que ainda não aprendeu que no silêncio da vida, quando estamos sozinhos, podemos ouvir mais claramente a voz de Deus. E a
vida se torna mais difícil quando isto nos é tirado. A vida se torna mais angustiante quando isto nos é tolhido. E a vida se torna mais difícil porque desertos virão, dificuldades virão. A grande questão é que não sabemos lidar com este deserto. Não sabemos conviver pacificamente com o desconforto do deserto. Caminhamos desesperados, buscando socorro em qualquer lugar, buscando algum bote salva-vida, qualquer palavra de esperança, qualquer coisa, desesperado. E então eu lhe pergunto, será que a vida cristã é assim mesmo, irmão? Será que nós recebemos o Evangelho, cujo um dos frutos do Espírito é a paz, alegria, amor, bondade, longanimidade, domínio próprio? Mas aonde fica o fruto do Espírito quando as coisas vão mal? Para onde vai o fruto do Espírito quando as portas se fecham? Para onde vai o fruto do Espírito quando ouvimos o não? Ou será que somos esta geração que não aprendeu a viver com Deus no deserto da vida? Que não aprendeu a ouvir a voz de Deus no silêncio da vida, e por isso estamos a todo tempo procurando preencher a vida, porque na verdade a vida continua sempre vazia. E é por isso que a gente procura preencher com o trabalho, procura preencher com a igreja, com música, seja o que for, atividades extras, procura preencher um coração que está vazio. Porque este coração ainda não aprendeu que no deserto da vida, quando estamos sozinhos, lá ouvimos a voz do Espírito Santo. Amém? Eu digo isto porque na atividade pastoral, a todo tempo nos deparamos com pessoas desesperadas. Desesperadas no deserto. Desesperadas, sejam por questões familiares, conjugais, financeiras, profissionais, seja qual for, mas é nítido o desespero daquele que lhe falta a experiência de ter aprendido a viver com Deus no deserto desta vida. É plenamente normal ouvirmos queixas de que estamos sozinhos, queixas de que ninguém nos apoia, queixas de que ninguém está ao nosso lado, queixas de que ninguém nos ajuda, queixas oriundas daquele que ainda não aprendeu a andar sozinho com Deus no deserto da vida. E isto me preocupa, porque nos parece num dado momento que nós estamos andando na contramão de Jesus, no caminho contrário dele, no sentido oposto. Enquanto ele, e não só ele, nós lemos em primeiro, pelo menos 3 textos, em que ele leva os seus discípulos para um lugar deserto. No Getsemane, um lugar deserto. No Monte da Transfiguração, um lugar deserto. Depois de um dia intenso de pessoas indo e vindo, ele diz: vamos sair daqui e vamos para um lugar deserto. E isso me preocupa, porque somos discípulos de Jesus, mas que não aprendemos as coisas que Jesus fazia.
somos discípulos de Jesus, mas nos faltou o ensinamento, a vivência de que estar sozinho não é estar abandonado. Estar sozinho não é estar esquecido. Tudo depende da sua experiência de vida com Deus no deserto da vida. Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo que estar sozinho não era só um evento, um momento, uma ocasião, mas era algo por ele o quê? Buscado. Ele saía da casa dele para ficar sozinho. Ele tirava os seus discípulos do cenáculo para ficarem sozinhos. Porque, irmão, o deserto só é ruim e desesperador quando não estamos vendo Deus ao nosso lado, caminhando conosco. Porque aquilo que se tornou para nós pentecostais um sinônimo de provação, aquilo que se tornou para nós pentecostais um sinônimo de escassez, misericórdia, estar no deserto, para Jesus era algo buscado, apreciado, experimentado, ensinado, porque no deserto desta vida havia graça e de Deus em seu coração. Eu postei no Facebook da igreja essa semana, de que estar sozinho não é não querer ver as pessoas, mas querer dar a oportunidade a si mesmo de ouvir melhor o sussurro de Deus em nosso coração. Eu vejo alguns irmãos que reagem à pregação fechando os olhos e curvando a cabeça. É isso. Por que você fecha o olho quando ora? Por quê? Não pode orar de olho aberto? Mas de onde veio a lição? Que orar fecha-se os olhos. De onde veio isso? Quando se começou a ensinar que a oração deve ser feita com os seus olhos fechados? Que é isso que é orar? Orar é se desligar de tudo e de todos. É olhar para dentro de si, para encontrar-se a sós com Deus. É por isso que se fecha o olho. Para não ver mais nada, para não ver mais ninguém. Porque quando os meus olhos se fecham, eu posso ver melhor a bondade e a graça de Deus. Perceba que é a mesma base de ensino. Fecha-se os olhos para se ver melhor. Busca o silêncio para se ouvir melhor a voz de Deus. E isto tudo, irmãos, em algum momento da nossa caminhada, em algum momento da nossa vida, isto nos foi suprimido, isso nos foi tirado. E a pergunta que eu faço a você nesta noite, que se sente tão incomodado com o deserto da vida, que se sente tão angustiado por caminhar sozinho no deserto desta vida, a pergunta que eu faço: será que Deus não quer te ensinar algo com tudo isto, e algo que você precisa aprender para o seu crescimento, para o seu amadurecimento? Em que momento encontramos Jesus ou os seus discípulos como nós ficamos muitas vezes?
absolutamente desesperados, absolutamente sem saber o que fazer, sem saber o que ir. E a pergunta que eu faço: será que é isto que é ser sal da terra e luz do mundo? Que luz é esta que se perde em si mesmo? Que sal é esse que se perde em si mesmo? A pergunta que eu faço a você: será que o problema é o deserto mesmo? É o deserto o problema? Ou será que eu que preciso aprender? Aprender a viver como Jesus viveu. E aprender que no deserto da vida eu posso ouvi-lo, eu posso encontrá-lo, eu posso estar junto dele. Ora, se Jesus procurava o deserto, Jesus o procurava por alguma razão, irmão. Se repetidamente lemos nos evangelhos Jesus procurando o deserto, repetidamente, cruzando sempre as suas orações ao silêncio do deserto, costurando sempre as suas orações à quietude do deserto, é porque existe no deserto um tesouro e uma joia que talvez nós não conheçamos. Não conheçamos. E quando pensamos em deserto, não estamos só falando do deserto. Estamos falando no deserto como momentos da nossa vida em que são separados para que possamos ficar a sós com Deus. Pense nisso. Deserto como momentos da nossa vida em que procuramos separar para estarmos a sós com Deus. E talvez a nossa falta de familiaridade seja tão grande que a gente sequer saiba o que vai fazer quando isso acontecer. O que se faz quando você vai ficar sozinho, você e Deus, e mais ninguém? Faz o quê? Quanto tempo você consegue ficar ali? Quantos minutos você consegue ficar ali? Será que você consegue? Será que existe isso na sua vida? Será que há espaço? Será que 5 minutos não serão demasiadamente muito extensos para que você fique sozinho com Deus? E eu lhe pergunto, será que é normal termos tanta inabilidade em relação àquele que a gente diz que ama tanto? Porque não é isso que a gente diz? Que a coisa mais importante na sua vida é o quê? É Deus. Só que às vezes a gente se pega não sabendo ficar 5 minutos com Ele. A gente se pega não sabendo o que fazer se ficarmos 10 minutos sozinho com Deus. Ou sequer temos este espaço para Deus na nossa vida. Quantos e quantos dias em que talvez não consigamos separar, ainda que sejam alguns minutos, para que eu possa estar a sós com Deus. E isto, irmão, ao longo da vida, nos fragiliza, nos angustia, porque não conseguimos andar pelo deserto com serenidade na alma, com tranquilidade no coração. E nós, que deveríamos ser, na nossa casa e na nossa família, o ponto de equilíbrio, de segurança,
Nós somos o ponto de desequilíbrio e de insegurança. Nós somos o ponto de fragilidade, porque não temos serenidade, não temos tranquilidade, não temos paz para transitarmos, como dizia o salmista, Salmo 23, pelo vale de sombra e morte, se não for desesperado, se não for angustiado. Eu vou dizer para você como um testemunho: a solitude transformou a minha vida. Isso não é por orgulho, isto é por quietude da alma. Nós estamos juntos aqui na igreja há 2 anos e meio. Passamos por problemas e dificuldades como todos. Mas eu não fui e eu não vou bater na porta desesperado da casa de ninguém. E eu não vou porque eu não tenha problemas ou dificuldades. Eu não vou porque eu sei que no silêncio da vida eu posso ouvir melhor a voz de Deus. Eu não vou chamar A ou B porque eu tenho que falar com você, preciso colocar para fora ou algo parecido. Que eu aprendi ao longo da vida, de que no deserto, no silêncio, na porta fechada do quarto, ali Deus ouve as íntimas palavras que são ditas ao pé da cruz. E que tudo isso não é angustiante, ao contrário, é aliviador. E isto não é aflitivo, é ao contrário, é consolador. Isso não é turbulência, ao contrário, é pacificação da alma, é tranquilidade da vida. Quando aprendemos, sim, que no momento de desespero, o que vem à sua cabeça é: eu preciso ficar sozinho com Deus. É isso que eu preciso. Eu preciso ficar sozinho. É isso que eu preciso. Eu preciso estar sozinho com Deus. Porque ali, no silêncio do deserto, ali, na solitude da alma, há um derramar, um consolo e o amparo que vem do Espírito Santo por meio da oração. A quietude, a solitude é algo tão poderoso que foi o caminho que Jesus e o Espírito Santo escolheram para enfrentar o diabo. Como enfrentar o diabo? Em quietude e solitude. Jesus e o Espírito escolhem o deserto, porque ali há algo poderoso de Deus que iria vencer o diabo para a glória do Senhor. E talvez você, procurando uma solução para a tua vida e para o teu deserto e para o teu desespero, Deus está te convidando a isto nesta noite. Deus está te convidando a uma realidade espiritual que talvez você ainda não conheça, com todos os anos de igreja que você tem, que ainda não foi experimentado por você, com todos os anos que você tem, mas que talvez seja oportuno para que hoje comece a pensar que talvez a solução seja estar sozinho com Deus, para falar, para orar e para ouvir a voz do Espírito Santo.
Algo então que para a nossa realidade é algo que a gente nem conhece. Os passos iniciais da oração no segundo século, entre os fundamentos da oração, as etapas da oração, no segundo século havia uma etapa chamada de contemplação. Latim contemplatio. Era um momento que vinha depois da oração, em que eles faziam, sabe o que? Nada, ficavam apenas de olhos fechados, em silêncio, esperando para ver se Deus queria ou não falar algo em seu coração. Isso era parte da oração. Eles já eram discipulados, ensinados na igreja assim. A oração não terminava com amém. Depois do Horácio, que era a oração, vinha o contemplácio, que é este momento de silêncio que eles permaneciam, de olhos fechados, ajoelhados, em silêncio, procurando ouvir a voz de Deus. Diante de tudo que eu falei, diante de tudo que eu chorei, diante de tudo que eu pedi, eu agora fico em silêncio para talvez ouvir a voz, se Deus quiser falar comigo neste momento. Isso é um diálogo, irmão. O que a gente faz com Deus é um monólogo. A gente vem, derrama em cima de Deus tudo o que quer, depois fala amém, vira as costas e sai. Isso é uma oração manca, uma oração incompleta, mas é assim que nos ensinaram. É isso que nos ensinaram. Nós não temos a habitualidade de parar um pouco, fechar os olhos e ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Você acha que Jesus ficou falando 40 dias no deserto, irmão? Você acha que Jesus ficou falando a noite toda sozinho? Na oração de Jesus, que não é manca, quantos e quantos momentos não houveram de silêncio, para ouvir Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo, para ver o que Deus conduz na minha oração e no meu coração, qual a direção a seguir, qual o caminho, qual a decisão mais correta, que talvez pode vir no primeiro minuto, pode vir durante alguns minutos, pode vir depois do terceiro ou quarto período de silêncio, em que eu fico procurando ouvir a voz do Espírito Santo em meu coração. E quando isto nos é tirado, a vida vai se tornando cada vez mais angustiante, cada vez mais corrida, cada vez mais sufocante. A vida vai se tornando um desespero, porque é isso que a gente vê em quantos irmãos nossos correndo aqui e acolá, atrás de campanha, de promessa, de corrente, desespero na alma, de uma água que não mata a sede, de um pão que não mata a fome, contrário ao Evangelho. Jesus disse à mulher samaritana: o dia em que você tomar da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Vai se fazer em você uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Mas que água é essa, irmão? Que os nossos irmãos estão bebendo, estão vivendo desesperados nessa vida, correndo de igreja em igreja, campanha em campanha, promessa em promessa, corrente em corrente. João 6, Jesus falou: eu sou o pão da vida que desceu do céu, quem comer deste pão não terá mais fome. Que pão é esse que não sacia esse povo?
igreja, vivendo desesperado, correndo, pulando de galho em galho, pedindo ajuda para todo mundo, vida de sofrimento, perdida. Que pão é esse que não mata a fome? Que água é essa que não mata a sede? Que evangelho é esse que não é evangelho, irmão? Porque se fosse evangelho, há um momento em que a água viva mata a sede e nunca mais teremos sede. Há um momento que o pão vivo mata a fome e nós nunca mais teremos fome. Porque quando o deserto vier, lá estará o Espírito Santo para me acolher no deserto da vida. Lá estará o Espírito Santo para, no momento de dor e de sofrimento, experimentar com Ele momentos indescritíveis de comunhão, de amparo, de consolo e de misericórdia, de lágrimas enxugadas, de pranto acolhido, e eu vou construindo uma vida de quietude, de solitude, de derramar-se no altar do Senhor, no deserto da vida, e no silêncio ouvir a voz do Espírito Santo. Nesses minutos finais vamos caminhar para algo mais prático, e eu proponho 3 coisas para você. Primeira, procure momentos de deserto na tua vida. Sabe qual é o melhor momento para orar? É o momento que você está sozinho. Esse é o melhor momento da oração. Sabe qual que é o melhor momento para você orar na sua casa? Aquele momento que não fica ninguém na casa. Aquele é o melhor momento para a oração. É aquele momento em que você não vai ver o WhatsApp, você não vai atender telefone, você vai colocar o telefone no modo avião, porque você quer ficar sozinho com Deus. A vida, irmão, é muito difícil para a gente tentar vivê-la sem a graça e sem a misericórdia de Deus. A vida é muito difícil para a gente tentar caminhar sozinho, sem o amor e a misericórdia de Deus. Então procure na tua vida momentos de deserto, momentos de quietude, momentos de solitude. Este é o melhor momento no meu dia para que eu possa orar a Deus. Segunda recomendação prática: se você puder, tenha um lugar de solitude, um lugar de quietude. Lá na minha casa, nós temos um quarto que nós não utilizamos, um quarto a mais. Aquele quarto, para mim, é o meu deserto, é o silêncio da alma. Em casa, já se sabe, quando eu entro no quarto e fecho a porta, não é para chamar, não é para bater na porta, a não ser que seja algo urgentíssimo. Se não for, ninguém chama, ninguém bate, posso ficar o tempo que eu quiser, porque ali é um lugar de solitude, de quietude, é um lugar para se ouvir a voz do Espírito Santo. Se você puder, então, procure um lugar que seja dentro do seu carro, na garagem da sua casa, irmão. Mas é aquele momento que você vai ficar sozinho com Deus. Ninguém vai passar no quarto, ninguém vai passar onde você está. Ninguém vai abrir porta de guarda-roupa, porta de armário, ninguém vai fazer nada. Porque ali você está no seu deserto para pensar a vida, para pensar o rumo que eu estou seguindo, para chorar e dizer para Deus coisas que eu não posso dizer perto sequer da esposa e do esposo.
coisas que eu quero falar com Deus e não posso falar perto das pessoas ou de filhos, mas ali é um momento de deserto em que eu posso ser quem eu sou e falar abertamente com Deus de toda dor na minha alma, de todo sofrimento no meu coração. Ali eu posso chorar, me derramar e ficar em silêncio, experimentando o mover do Espírito Santo, experimentando o agir de Deus, ali no deserto, vivendo um momento com Deus, sem corre-corre, sem desespero. Ali eu vou ficar até o momento em que Deus me diga: pode ir, já falei o que tinha que falar, eu já fiz o que eu tinha que fazer, porque enquanto o mover de Deus continuar, eu vou continuar ali, em silêncio, adorando, glorificando a Deus, chorando, se derramando, experimentando um momento de amor com o Espírito Santo. Terceiro, que você possa, em dados momentos na sua vida, ter momentos de solitude, de um período maior, como por exemplo, combinar com a esposa, um dia que ela vai na casa da mãe, da irmã, do pai, e dizer para ela: eu vou ficar sozinho em casa, porque eu quero ficar sozinho com Deus em oração, um dia inteiro, eu e Deus, e mais ninguém. Vou sentar na poltrona, vou sentar na cadeira, vou sentar no sofá, vou me acomodar e ali vou ficar, eu e Deus, eu e a Bíblia, eu e as minhas orações. Um dia em que eu possa ter talvez uma manhã inteira, um dia inteiro, para que eu possa ouvir a voz de Deus no deserto da vida. Aleluia. E diante de toda esta realidade bíblica e prática que vai se construindo, então eu lhe pergunto: até que ponto é tão ruim estarmos sozinhos? Até que ponto é? Até que ponto é tão angustiante, tão desesperador, quando a gente aprendeu que o momento sozinho são os meus melhores momentos com Deus? Os meus melhores momentos é quando podemos ficar a sós, eu e Ele e eu, sem pressa, sem hora, sem relógio, sem nada, juntos em oração, ouvindo e experimentando a graça e o amor do Espírito Santo. Vou dizer como dizia um professor meu do seminário teológico: quando a gente ouve essas coisas, dá até vontade de ser crente, não dá? Até vontade de ser crente, né? Quando a gente ouve coisas assim, até vontade de ser crente. Hoje Deus vai te encontrar no deserto. Glória a Deus, aleluia. O deserto que para tanta gente é desespero, o deserto que para tanta gente é angústia, a solidão que para tanta gente é aflito, angustiante, opressivo. Deus vai te ensinar que no deserto da vida existe graça do Espírito Santo para aqueles que vão aprender a caminhar sozinhos com Deus. Sabe por que a gente fica sozinhos com Deus? Para a gente poder de fato estar presente na vida das pessoas. Vou repetir para você: a gente procura ficar sozinho com Deus para de verdade a gente poder estar presente na vida das pessoas. Porque quando eu aprendo a andar sozinho e caminhar sozinho com Deus, Deus me faz água para o sedento, Deus me faz pão para o faminto, Deus me faz paz para o aflito, Deus me faz luz
para aquele que está na escuridão. E aí eu de fato me faço presente na vida do outro como verdade de Deus, como o amor de Deus. É o fruto do Espírito florescendo, é a paz, é a alegria, é a bondade, é a longanimidade, é a misericórdia, é o domínio próprio sendo manifestado e abençoando a vida do esposo, da esposa, do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do vizinho, do colega de trabalho. É a fonte de água viva que Jesus tinha dito que jorra para a vida eterna. Hoje Deus tem um milagre para o teu coração. Para você que vive correndo desesperado no deserto desta vida, Deus te trouxe aqui para lhe dizer: há no deserto um tesouro de Deus para o teu coração. Há no deserto um momento de aliança, de comunhão. Como a vida seria melhor se transformássemos toda a nossa solidão em comunhão com Deus. Como a vida seria melhor se eu transformasse o meu sozinho caminhar em caminhar nos braços do Espírito Santo, assim como Jesus fazia, assim como ele procurava o deserto, os lugares em silêncio, para que ele pudesse ouvir a voz de Deus. Aquilo que para você foi muitas noites na sua vida de desespero, de aflição, de chorar se sentindo sozinho, teria sido momentos inesquecíveis de consolo, de amparo, de amor e de misericórdia. É possível caminhar de cabeça erguida, esperança no coração e sorriso nos lábios, mesmo quando caminhamos sozinhos no deserto deste mundo. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Vamos nos colocar em pé então, queridos. Vamos nos colocar em pé. Vamos nos colocar em pé. Nós somos discípulos de Jesus. Nós seguimos a Jesus. Nós seguimos os ensinamentos de Jesus. É a Jesus que seguimos. E é isso que Ele quer nos ensinar nesta noite. É isso que Deus quer nos ensinar. Preciso de som aí, cara. Tá aí. Continua aí, por favor. Tá bom. Esse é o momento agora, irmão. Agora o momento que vai orar é o momento que não pode parar. Me toca a pregação inteira. No momento que a gente vai começar para orar, né? Aí não dá. Isso. Né? Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, irmão. Procure Deus no deserto da tua vida. Procure Deus no deserto da tua casa. Não faça do deserto um local de desespero. Não faça da solidão uma expressão de angústia. Mas viva sozinho com Deus, para que você seja bênção na vida do teu irmão, da tua casa e da tua família. Converse isso com a tua esposa, com o teu esposo. Comece a disciplinar a tua casa nisso, a ensinar os teus filhos. Há um momento em que o papai e a mamãe tem que ficar sozinho com Deus. Há um momento que o marido e a esposa precisa ficar sozinho com Deus. Há um momento que a gente precisa fazer como fomos ensinados, fechar os olhos para olhar para a alma e para o coração, porque quando fechamos os olhos podemos ver melhor a Deus, ver melhor a graça de Deus, ver melhor o caminho do Espírito Santo, para que quando você esteja entre as pessoas, haja sempre uma luz que brilha em você, um amor que se derrama nos teus lábios, uma verdade que se manifesta no seu estender de mão, no seu abraçar, na sua palavra, porque é uma vida que caminha sozinha com Deus e que faz destes momentos de comunhão e de aliança. Feche comigo os teus olhos neste momento. Nós vamos orar agora, e neste momento nós vamos dizer: Deus, me ajuda a te encontrar neste deserto. Me
ensina-te a encontrar no silêncio da noite. Me ensina-te a encontrar, Senhor, no silêncio da vida. Principalmente você, querido, que se sente tão sozinho. Deus hoje está lhe encontrando para lhe dizer: encontra-me na tua solidão, encontra-me no teu deserto. Eu quero te encontrar neste deserto. Há coisas que Deus quer te falar, há coisas que Deus quer te revelar, há coisas que Deus quer manifestar sobre a tua vida. Ora, se no deserto de Midian a sarça ardeu e a glória de Deus se fez manifestar, não vai ser diferente no deserto da tua vida. A sarça vai arder, a glória do Senhor vai te encontrar. Ele vai te chamar e te amar e lhe dizer que o deserto da vida é terra santa. Feche comigo os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos por esta palavra, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, por cada um que aqui está, Senhor. Ensina-nos, Espírito Santo, ensina-nos a ouvi-lo, ensina-nos a senti-lo, a experimentá-lo no deserto desta vida, em meio à angústia dos dias, Senhor, em meio ao sofrimento e ao desespero das portas que se fecham, que possamos te encontrar no silêncio, no deserto, derramar o coração em oração, tendo a certeza de que o teu cuidado está derramado neste lugar, de que o teu cuidado está derramado sobre a minha casa, a minha família, e onde quer que eu esteja, onde quer que estejamos, lá estará a tua graça, Senhor, lá estará o derramar do teu Espírito Santo, lá estará o teu mover, Senhor, a tua bênção, a tua bondade, Senhor. Adore a Ele neste momento, adore ao Senhor nesta hora, derrame a Ele o seu coração durante esta canção, derrame a Ele, derrame diante dele, diga a Deus: abre os teus olhos para que eu te veja, abre os teus ouvidos para que eu te ouça, Senhor. Toca hoje em meu coração.